Pessoal, você que está nos assistindo, que fizer o melhor comentário no YouTube, no final desse mês, dia 29, nós vamos sortear esse livro aqui, Olhe para Jesus, e essa caneca do nosso programa aqui no podcast Pode Crer, tá? Para você que fizer o melhor comentário no YouTube lá. Então, não perca tempo, já vai comentando esses episódios que vão sair esse mês e você vai poder concorrer esse livro e essa caneca lá, para aquele que fizer o melhor comentário. Segue no Instagram lá o podecrer.ms e você compartilhe com mais amigos possíveis aí. Deus abençoe você. Compartilhe, segue lá, dá o like, comente à vontade, envie para mais amigos se você puder aí, tá bom? Espero vocês até o próximo episódio. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Pode Crer Podcast. Hoje com uma convidada muito especial. Você, mulher, que quer se sentir bonita, você vai aprender muitas coisas hoje com Geise Amorim. Seja muito bem-vinda, Geise. Muito obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. E bora lá, né? Vamos ver o que que nos espera aqui esse bate-papo. Só coisa boa, só Ah, coisa boa. espero. Antes da gente continuar, agradecer nosso patrocinador, Mercado Central, onde você encontra frutas e verduras fresquinhas, uma ótima carne no açougue, entrega rapidíssima. Muito obrigado aí, o Thiago e a Bruna, por estar nos patrocinando aí, tá? Deus abençoe vocês. Vamos lá, Geise. Conte para mim um pouco da sua história. O que levou você a essa área de design de sobrancelhas e micropigmentação, é isso aí? É isso mesmo. O que levou você? Conte um pouco da sua história antes de começar nessa profissão, onde você nasceu, se é daqui de Martins Soares mesmo ou de outro lugar. Por favor, esteja à Bom, vontade. então, eu sou a Geise, né? Conhecida como Geise Amorim. Acho que todo mundo vai me conhecer mais como a Geise Amorim. E eu sou daqui de Martins Soares mesmo. Nasci em Belo Horizonte, mas vim para cá muito novinha. Então, eu me considero martins-soarense desde sempre, né? Morando aqui. Morei ali no bairro São Vicente um bom tempo e agora resido lá na Vila Emerick. E sou casada já há 5 anos, né? Tenho aí a minha empresa também como atuo, né, na minha empresa, na verdade, com design de sobrancelhas há 8 anos. E para falar a verdade, em relação à sobrancelha, eh, eu não me imaginava estar nessa área, né. Se eu falar assim: "Ah, a Geise de 9 anos atrás nunca imaginava trabalhar com sobrancelha". Eu sempre gostei da área de beleza, mas me identificava mais com a área da saúde, mas como se diz, cheguei de paraquedas na área de sobrancelha, estou aí atuando há mais de 8 anos, graças a Deus. Há 5 anos ministro curso também, ensino aí outras mulheres a também atuar nessa área. Que bom. E fala pra mim, qual que é a diferença de design de sobrancelha e micropigmentação? Bom, o design de sobrancelha ele engloba tudo, né? Tanto a moldura da sobrancelha, do olhar ali, e entra também com tintura, aplicação de rena, a gente entra nesse procedimento. A micropigmentação, ela é algo um pouquinho mais, vamos dizer assim, elevado. É como se fosse um procedimento um pouco mais definitivo. É algo que vai cobrir um pouco mais as falhas ali da minha cliente por um tempo maior, né? O design de sobrancelha, a gente faz um desenho na sobrancelha e depois, se a cliente quiser, a gente realiza aí a micropigmentação ou nanopigmentação, que também são técnicas que eu trabalho. Ah, que legal. E a gente sabe que você é cristã. E Sim. como você uniu essa paixão por ser design de sobrancelha na sua profissão com o cristianismo? Quando você uniu isso aí? Então, como eu falei antes, eu não me imaginava trabalhando com sobrancelha, mas a gente sabe que Deus ele tem planos para a nossa vida e propósito também, né. Quando eu comecei a me identificar mais com a área da beleza, foi quando eu trabalhei em uma farmácia, e lá eu trabalhava na área de perfumaria também, gostava muito de conversar com as pessoas, sempre gostei de pessoas, sempre me identifiquei com pessoas, e lá eu sempre indicava as pessoas e tudo mais, e indo para essa área de sobrancelha eu vi uma necessidade. E vi uma necessidade, vou falar a verdade, também pelo financeiro, que eu comecei a conhecer e falei assim: "Opa, na minha cidade, não tem muito disso. Eu preciso trazer isso para minha cidade". Na época tinha uma menina que já trabalhava, e eu seria a segunda profissional a trabalhar com sobrancelha na cidade. Então eu fui de início: "Ah, gostei, vou fazer, eu acho que eu gosto dessa área de beleza, vou fazer". E falar a verdade, eu fui em relação assim: "Ah, eu posso ganhar mais". De início foi isso. E ao passar do tempo, eu fui vendo propósito, né, com isso. Por quê? Conheci
a Jesus mais profundamente. E aí, ao conhecer, eu entendi também que o design de sobrancelha, ele veio para mim como propósito na minha vida. E quando eu comecei a entender que Deus, ele não era um coadjuvante na minha vida, e sim, né, uma junção. Ele era o meu sócio ali no meu negócio. E quando eu comecei a entender isso, comecei a ver isso, eu comecei a ver propósito, né? Eu entendi que o Senhor me colocou ali mesmo, eu não me imaginando trabalhar com sobrancelhas, ele me colocou ali para ajudar outras mulheres. Tanto em uma conversa, eu falo que hoje meus atendimentos são atendimentos de psicóloga. Eu brinco com as clientes assim: "Vocês estão pagando para fazer sobrancelha, vocês tinham que pagar a terapia também". Porque ali a gente bate papo, a gente ri, a gente conversas profundas também. E hoje, todas as vezes que eu saio da minha casa para poder atender cada cliente que passa por lá, eu sempre oro e oro, unjo a minha maca, unjo as minhas mãos, porque eu falo: "Senhor, não sou eu que estou tocando nas minhas Amém. clientes, né, é o Senhor". Que o Senhor veja a necessidade dela naquele momento. Já tive casos, situações de estar fazendo a sobrancelha da cliente, o tempo todo ela tá chorando por situações que às vezes o Senhor veio e tocou sobre a minha vida, às Ela vezes desabafa. colocar palavras ali que vão ajudar na vida delas também. E aí eu comecei a entender, cara, realmente esse é meu propósito. E aí entender também que eu poderia ajudar outras mulheres também a alcançar isso, né? Como eu ministro curso, e eu já falei isso em vários vídeos que eu fiz divulgando os meus cursos, que é o seguinte, não vender só assim, ah, você pode ganhar mais dinheiro, você pode ganhar dinheiro, e sim ter liberdade, que eu acho que é isso que as mulheres querem, ter liberdade de fazer o seu horário para ter um tempo com a sua família, um tempo com seus filhos, um tempo para você, porque isso é muito importante. Então eu comecei a entender que por trás disso tudo há um propósito. E aí eu comecei a falar: Senhor, o Senhor é sócio do meu negócio. Legal. E é interessante ver você como empreendedora, né, você faz ali seu tempo, seus horários, sem deixar de dedicar seu tempo com Deus, seu tempo dentro da sua casa com a sua família e seu tempo com os clientes. Então você Sim. consegue conciliar tudo isso aí. E como você faz para manter sua identidade cristã nesse, vamos pôr, esse mundo de estética que as pessoas já vê assim uma forma assim, é muito talvez de vaidade excessiva, as pessoas querem se tornar outras, assim, de uma forma, assim, muito em excesso, né, vamos pôr assim. Como você lida com essa sua identidade cristã nesse meio? Tipo assim, você não querer, assim, que as pessoas olhar para as pessoas e falar assim: "Ó, não, se você fizer dessa forma, vai ficar bom", não precisa ser o excesso, pode ser um Sim. equilíbrio legal ali. Eu acho que chega um momento da profissão que a gente começa a demonstrar e os clientes chegam pelo que você já entrega. Você mostra a sua essência, Sim, porque a cliente começa a entender isso. E hoje, o que eu prego na essência do meu trabalho é a naturalidade. É o que eu converso para as minhas clientes, principalmente pelos procedimentos que eu trabalho em relação à micropigmentação. Hoje, o procedimento que eu mais faço na micropigmentação é a nanopigmentação. Por quê? É um procedimento mais natural. E quando as clientes elas chegam até lá no estúdio, elas já chegam com propósito. A Geise trabalha com naturalidade, ela vai valorizar aquilo que eu já tenho. Que é isso que eu converso com as minhas clientes, a gente sempre bate um papo sobre isso. Porque hoje chegou em um momento na estética, né? Porque a minha área, ela abrange também uma estética muito sim, grande, sim. né, visagismo e tudo mais. Chegou-se uma área em que as mulheres querem mudar por completo o que elas O são. formato do rosto, é. Isso. E aí acabam perdendo um pouco da essência delas. E eu não gosto de falar, de levar essa ideia para esse lado. Eu sempre converso com as meninas o quê? A gente sim pode mudar, igual eu gosto de conversar com elas também a respeito de treinar, de cuidar, porque nós somos, né, o templo do Espírito Santo. Se eu me cuido, principalmente a mulher, quando a mulher ela se sente bem cuidada, ela se sente bem consigo mesma, até para cuidar dos outros, né? E é muito importante. Só que o que eu gosto de pregar lá é o quê? Eu faço procedimentos com naturalidade. Eu gosto de realçar aquilo que a minha cliente já tem A e não beleza da modificar. pessoa mesmo, né. Sim, e é muito importante a mulher, e eu gosto sempre de conversar com as mulheres lá, é muito importante que elas entendam a essência delas, porque muitas das vezes, às vezes a mulher ela tá emocionalmente, ela tá cansada, ela tá mal, por isso que ela coloca pra fora, ela expressa pra fora, ela quer exagerar, ela quer mudar completamente aquilo que tá ali incomodando. "Ai, eu quero mudar isso aqui por completo, porque a sociedade implantou isso". E eu gosto de pregar o quê? Você tem a sua beleza, cada um tem a sua beleza pessoal e tudo mais. Por isso que eu trabalho com procedimentos, eu sempre falo, procedimentos personalizados.
Por quê? O que que é um procedimento personalizado? É criado para a necessidade de cada cliente. Sim. Se ela tem uma sobrancelha um pouco mais arqueada, eu não consigo modificar completamente aquilo, mas eu consigo realçar. Eu consigo realçar a beleza e a essência que ela já tem. Isso é equilíbrio, né? Eu tenho que ter um Sim, equilíbrio. Às vezes eu vejo pessoas fazendo procedimentos estéticos e você vê a pessoa num dia de um jeito, depois do procedimento muda totalmente a face, fica aquela coisa até estranha, né? fica. E é o que você falou, isso é o que as pessoas veem o mundo fazendo, então quer se tornar aquilo que elas estão vendo, né? Sim. E às vezes é uma fuga também de si mesmo, uma mudança, eu quero mudar a minha face porque eu vou fugir disso aqui que eu tô passando agora. Eu vou agradar fulano porque eu tenho que mudar dessa forma aqui. Então, isso é um perigo. Você contou aí que muitas vezes mulheres chegam, choram com você lá. Você entende que a sua área de trabalho aí, seu espaço, no caso, é algo assim de tratamento com suas clientes? É algo que você pode tratar o espiritual, o emocional delas ali? E se você pensa que sim, você tem algum testemunho a contar pra gente aqui? Que aconteceu com você? Sim, quando eu comecei a entender que a minha profissão era um direcionamento daquilo que o Senhor queria para minha vida, porque muitas das vezes a gente quer coisas grandiosas e a gente não começa a observar ao nosso redor no mínimo, O mínimo. né, no básico, no dia a dia. Ai, mas tudo bem, eu estou atendendo um cliente. Aquilo pode ser grandioso para aquela cliente. Ah, é só mais um cliente? Para mim não é só mais uma cliente. Para mim ali eu vejo que são mulheres que estão precisando, igual eu sempre falo. Tem mulheres às vezes está passando, quem não passa por problema, né? Tem mulher às vezes está passando por uma situação difícil, uma perda de alguma coisa, ou alguma dificuldade com o marido, alguma coisa assim, algumas situações que realmente são muito difíceis, né? E já aconteceu várias situações de às vezes assim, do nada eu começar a puxar um assunto com a cliente começa a chorar e eu falo assim, meu Deus, e agora? Por que que eu falei isso? Sabe? Por que que eu falei isso e tal? Aí eu entendo e o Senhor começa a ministrar, o Espírito Santo vem com palavras e muitas das vezes, às vezes é algum assunto que às vezes eu estou mais aprofundada lendo, igual teve um dia que eu li sobre Ana. Estava ali lendo um livro de Ana, da história de Ana, aprofundando sobre Ana, e aconteceu uma situação que eu estava conversando com uma cliente e ela relatou que ela estava tendo dificuldade de ter filhos e tudo mais. E assim, foi uma pergunta que eu fiz para ela, bem aleatória, a gente vai puxando assunto, que eu gosto de conversar muito com meus clientes. E aí essa cliente começou a chorar e eu falei assim, meu Deus, e agora? O que que eu fiz? Só que aí eu comecei, veio o Espírito Santo, veio tocando no meu coração, ai, fala sobre Ana. E eu fui falando e fui ministrando para ela coisas que o Espírito Santo foi falando no meu coração. E depois ela saiu de lá, assim, quebrantada, e eu acho que ela saiu até mais feliz, E na aliviada, né? verdade, aliviada, porque na história, né, igual eu contei para ela, a história de Ana também foi assim, ela também passou por um processo e tudo mais. E essa cliente me abraçou e falou assim: Geis, muito obrigada, porque você falou coisas comigo que eu estava precisando. E também outras situações de clientes que foram conversando comigo, de vez em quando ia um atendimento, ela soltava uma coisinha, soltava outra, e chegou um determinado dia que ela só falou assim: Geis, ora por mim, e foi um dia que parece que Deus foi perfeito, fez o momento perfeito, foi o último atendimento, só estava eu e ela lá, então ela ficou à vontade, eu acho que ela estava precisando disso, de ficar à vontade, e a gente se abraçou, e ela só sabia chorar, e ela me pediu: Geis, ora por mim, que eu estou precisando. Então eu vi a essência do meu trabalho muito mais que sobrancelha. Fora que a gente entrega a autoestima, né? As mulheres que deitam ali na minha maca, elas às vezes querem se sentir cuidadas. É um momento que ela tira para elas ali no dia, que é um dia corrido, porque quem é mulher sabe, né, como é corrido. Mulher que é mãe, cuida dos filhos, cuida da casa, e às vezes, muitas das vezes, na verdade, a mulher ela acaba se esquecendo. Ela se esquece e esquece de cuidar dessa autoestima, que é muito importante, porque quando a mulher ela se sente bem, eu sempre falo isso com as minhas clientes, falo isso lá em casa com meu esposo, não é só estética, que a mulher, ai, nossa, eu vou fazer só porque tá na modinha, ficar com a unha pronta, o cabelo arrumado, sobrancelha pronta. Não, porque a mulher ela se sente bem. Às vezes o homem ele não vai entender isso, mas a mulher, quando ela tá com a sobrancelha pronta, com tudo isso pronto, ela se sente bem. E quando a mulher ela está bem consigo mesma, ela vai cuidar com muito mais excelência. Sim. Tanto da casa, dos filhos, do marido, ela vai ter muito mais entusiasmo para isso. E quando já aconteceu com você, às vezes faltar palavra para aconselhar? Às vezes a pessoa fala alguma coisa, porque isso aconteceu comigo. Hum, Às vezes a pessoa fala alguma coisa, você não tem palavra no momento ali, mas
às vezes, e depois o Espírito Santo ensina pra gente o seguinte, que era só pra você ouvir. A pessoa só queria desabafar com você. Já teve esse episódio, às vezes você não tem uma palavra na hora de conforto, aí Deus trabalhou naquele momento ali, depois o Espírito Santo trabalhou no seu coração, você chegou a mandar alguma mensagem, alguma coisa assim? Já aconteceu de situações de você falar assim: "Cara, e agora?". Que palavra Não, dura, né? não vem. E às vezes é só um abraço mesmo. Só um abraço mesmo, que às vezes é o que a pessoa precisa, né. Muitas das vezes é uma pessoa que às vezes não tem a visão de, às vezes, uma terapia, alguma coisa assim. Eu sempre gosto de falar com os clientes assim: "Ai, tudo mais, vamos fazer sua terapia aqui, mas procura um profissional também para te ajudar, especializado". Lógico que eu gosto de ler um pouquinho sobre isso, igual tem minha sobrinha que tá fazendo psicologia, assim, a gente sempre conversa e tal, mas às vezes, assim, a pessoa ela tem uma trava quanto a isso, quanto a ir às vezes em um profissional, um psicólogo, alguma Uhum. coisa assim, e às vezes ela vai ali fazer e acaba desabafando, né, e realmente tem situações que a gente não sabe mesmo o que falar e já aconteceu depois de mandar mensagem e tudo mais: "Ô fulano, tá tudo bem e tal, se precisar de alguma coisa, vamos conversar e tal". E é assim que o Espírito Santo trabalha, né, muitas das vezes é para a gente não entende, mas ele entende que é o que a pessoa precisa Você ali vai, é naquele só escutar momento. naquele momento. Eu Com falo que certeza. teve uma vez que chegou um rapaz perto de mim e falou assim comigo, difícil. Aí eu falei com ele assim, ó, assim, difícil. Difícil, Thiago. Não, não é difícil, não. A gente complica as coisas. Eu tentando levar na brincadeira, ele, mas é difícil. Não, rapaz, não é difícil, não. Aí, muito custo, eu fui, peguei e falei assim, ó, mas o que aconteceu? Rapaz, eu tantos anos de casado, minha mulher me traiu. Aí eu olhei pra ele, difícil, difícil situação. E eu não tive palavra pra falar. Eu falar o Sim. quê com a pessoa na hora? Deixei ele desabafar, falei, vou orar por você. Aí ele só queria desabafar, ele não queria um conselho, não queria, ah, não, vai dar certo e tal. É difícil até a gente falar na hora. E depois a gente orando, aí o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, a gente consegue mandar uma mensagem e falar do amor de Deus para a vida dele e tal. Não sei que rumo tomou depois do relacionamento dele, se ele retornou com a esposa ou não, mas é uma situação que você não tem uma palavra para dar no momento, que pega a gente de surpresa também. E voltando aí para a área da beleza aí, como que você equilibra a valorização da beleza, no caso, sem ter assim que cair no narcisismo, que é aquela coisa do excesso de amor a si próprio, entendeu? Como você equilibra isso aí, segundo a Bíblia? Tipo assim, você levar as pessoas a entenderem, tipo assim, ó, que o excesso é algo anormal, é demais na sua vida. Como você Entendi. consegue conciliar assim com a sua cliente, conversar? Às vezes chega lá, eu quero fazer uma mudança total. Você, como você falou que é visagista, né? Você vai equilibra esse meio com ela. Então, o bom de você já ter mais tempo na área, o bom disso é porque as pessoas você já cria uma confiança nas pessoas, né. Eu sempre gosto de postar que eu estudo, me aprofundo e tudo mais, então acho que as clientes que me procuram, acho que já têm essa um pouco dessa visão. Beleza, a Geise ela estuda, ela é profissional nisso, que eu acho que você tem que ter essa ideia, tipo, se eu estou trabalhando, eu preciso ser especialista, eu preciso entregar e mostrar para minha cliente o que eu vendo. Eu sempre falo isso nos meus cursos. É uma parte muito importante da imagem que eu quero passar para o meu cliente. A primeira coisa é mostrar que eu sei o que eu estou falando. Porque se a cliente chegar lá, né, querendo esse excesso, e eu ficar assim, ai, mas não sei. Não, eu tenho que explicar Tem para que ela mostrar confiança, né? isso, a importância. Eu preciso mostrar confiança e mostrar o que eu sei. Graças a Deus, as pessoas estão. Hoje, o mercado da estética, o mercado da beleza tem se levado para um lado, mais natural. Graças a Deus por isso. Teve uma época atrás, e quando eu comecei mesmo, há uns 8, 10 anos atrás, era tudo muito. As mulheres gostavam de muito, tudo muito marcado. A rena era muito preta, muito marcada, muito em excesso. As pessoas queriam esse excesso. Hoje não. Hoje, e igual eu falei antes também, o que eu gosto é mais natural. Então, as clientes que gostam de naturalidade, elas acabam se conectando comigo e entendendo isso. E às vezes chega assim, chega cliente lá querendo, eu quero uma coisa muito marcada. Eu falo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, no mercado, não está mais em alta esses procedimentos mais muito marcados, esses procedimentos muito pesados, porque não vai valorizar, né, a sua beleza. Vamos tentar algo mais natural. A gente pode, sim, dar um leve marcadinho, mas vamos tentar realçar o
algo que já é bonito para você, e às vezes a pessoa é uma cliente mais clarinha e tal, fala: "Olha, se a gente colocar muito escuro, vai ficar muito pesado para você, porque não vai remeter ali a imagem que você quer passar". E até mesmo com a cor do seu cabelo, porque aí eu começo a conversar coisas da análise que a gente faz na Uhum. cliente, né. E realmente elas entendem: "Não, realmente não gosto mais assim". E as mulheres já estão tendo muito essa percepção por causa da internet, né. A internet hoje entrega aí uma rapidez muito grande, né. Então as clientes hoje, por exemplo, as que vinham com micropigmentação antiga, a micropigmentação também é uma técnica muito antiga, só que era feito procedimentos muito artificiais. O pessoal falava que é a sobrancelha definitiva, a sobrancelha de tatuagem, porque era procedimento muito Que escuro e dava muito para ver mesmo a artificial. diferença, né. Aham, hoje as mulheres já estão procurando remover. Então a Uhum. gente entende que a visão das mulheres já mudaram. As mulheres não estão gostando mais disso. Lógico que o mercado da beleza muda todos os anos, igual Hoje acho que tá no botox, né, o pessoal tá o pessoal já tá muito fazendo os botox, levantando tudo. Aí, por exemplo, tem cliente que chega lá, vai fazer uma micro, né, e a micropigmentação, ela tem um prazo de validade, a gente ótimo vai melhorar alguma coisa para ela ter um procedimento semi-definitivo, vamos dizer assim. E aí, às vezes, ela chega lá, ela quer algo natural, só que ela fala assim: "Ah, eu quero que dê uma levantada aqui. Ah, eu quero que faz isso". Falo: "Olha, aí já não é a minha parte". Eu gosto de explicar isso, porque às vezes a cliente ela chega lá, ela quer levantar uma sobrancelha que não tem como levantar. Eu falo: "Aí você tem que ir já num profissional que é uma, farmacêutica esteta, né, geralmente, odonto que faz botox, né, o profissional que faz botox, porque já é musculatura. E quem trabalha nessa área tem que entender isso, o que que é músculo, que eu posso mudar, o que que eu, como designer, micropigmentadora, posso mudar ali no pelo da minha cliente e conversar isso com ela. Sempre gosto de deixar isso aberto. Por exemplo, hoje em dia, aqui na nossa cidade não, né, a nossa cidade até que, é mais padrão, assim, não tem muito eu falo de cliente ousada. É muito tranquilo, agora quando você vai em cidade grande, já tem algo mais ousado, igual as mulheres estão tirando a pontinha da sobrancelha para deixar mais elevado, estão descolorindo muito mais sobrancelhas. Aqui na nossa cidade não tem muito disso, né, das mulheres: "Ah, vou mudar radicalmente, quero descolorir a sobrancelha, quero ficar diferente", ou cortar metade da sobrancelha e jogar para se cima. aparecer fica até estranho, né, Fica até porque estranho, são poucos. porque não tem muito disso. Então eu acho que assim, e essa área ela vai migrando ela vai se identificando as pessoas por si só, porque eu posto lá na minha rede social os meus trabalhos, os meus resultados. "Ah, a Geise trabalha com procedimento mais natural". Então eu gosto de procedimento natural, eu vou na Geise. É mais isso, as pessoas vai selecionando por si só. Quem gosta de procedimento natural, ela vai me procurar. Entendi. E você comentou aí questão de baixa autoestima, né, das mulheres. Como que seu trabalho pode ajudar essas mulheres? Assim, não só, embelezando elas, mas mostrando que elas têm um valor para Deus, que para Deus ela foi criada de uma forma especial, admirável, como a Bíblia fala, né? E como você consegue, com o seu trabalho, com sua palavra ali, levantar a autoestima dessas pessoas? Então, eh, Em si, igual essa você falou, só o procedimento já dá aquele tchan na sim, pessoa, né? é. E eu falo assim, quando às vezes a cliente chega lá, tem cliente que chega e não tem o hábito de sempre fazer a sobrancelha, né. Elas fazem a cada 3 meses, 4 meses e tá aquela sobrancelha, vamos dizer, bem cabeluda mesmo. E aí dá muita diferença. E quando elas fazem esse procedimento, elas já olham e falam: "Nossa, que diferença, né, tô até mais bonita". E tem até uma frase, né, "A mulher de sobrancelha feita fica até mais feliz, né, não quer guerra com ninguém". E é verdade, é só o olhar ali é muito importante, para a mulher. Por exemplo, tem um estudo, de imagem pessoal. O primeiro ponto quando você vai conversar com a pessoa, o primeiro ponto que você olha é nessa região dos olhos, né, na zona T. Então a sobrancelha ela estando bonita, a pessoa já tem um pouco mais de confiança também. Então a sobrancelha ela cria um pouco mais de confiança. Mas eu sempre gosto nos atendimentos também de conversar com a cliente, falar assim: "Aí, olha", eu pego o espelhinho, né, pego o espelhinho lá para minha cliente e falo assim: "Aí, o procedimento e tudo mais, mas aqui, você ficou linda, mas você já é linda de qualquer jeito, porque tem muita cliente que ela não consegue, às vezes, olhar-se no espelho e ficar mais de 10 segundos se olhando no espelho. Ah, não, tá bom, Geise, você faz muito bem, que não sei o quê. Eu falo, não, mas ficou ainda mais linda, né? Você ficou ainda mais bonita. Eu acho que é essa essência que a gente tem que passar um pouco também, né? Esse cuidado. Eu vejo, assim, em algumas pessoas, às vezes chegam algumas clientes lá para mim
que muitas das vezes não é só o procedimento em si que vai fazer a minha cliente se sentir bem. A conversa, como ela foi tratada, como ela é tratada depois do procedimento. Eu gosto de mostrar para a cliente que ali não importa só o dinheiro dela. O dinheiro é uma consequência, mas sim a nossa conversa, o que que vai ter agregado na vida dela ali, a conversa que a gente teve. E lá no estúdio, igual eu converso sempre com a minha sócia lá, a Milu, a gente gosta muito disso, de ter essa conexão com as clientes, a gente falar assim, tem cliente ali que está com a gente há muito tempo, há 8 anos, e criou-se um laço tão grande de amizade, intimidade, de conversa, de às vezes até aconselhar, de ela chegar e falar assim, gente, eu vou te contar um negócio que eu não contei pra ninguém, mas eu precisava contar pra alguém, vou contar pra você. De confiança também, né? E isso é muito importante, essa confiança e esse cuidado das pessoas verem a nossa essência também, delas se sentirem bem. Eu acho que a gente molda muito o ambiente. Tem outra coisa também que é muito interessante no meu decorrer dos anos, eu fui estudando sobre a questão das linguagens que a gente vai passando ali para nossa cliente, né? A imagem que a gente passa, a forma que a gente se comunica com o cliente, tudo isso vai transmitir a nossa essência. E aí eu gosto de transmitir a questão dos sentidos da minha cliente também, para que ela possa se lembrar de mim, e isso é muito importante, porque quando a cliente, às vezes, ela vai no local, tá tocando um estilo de música, tem um tipo de cheiro, é uma forma de atendimento também, e isso tudo, esse combo, vai lembrar de você de alguma forma. E lá no estúdio, a gente tem um cheirinho específico, a gente tem essa questão da linguagem, da forma de tratar, que é a essência que a gente transmite, e também a questão da audição, né? A gente sempre gosta de colocar ou uma musiquinha muito calminha, ou na maioria das vezes vai ser um louvor. A gente gosta de levar isso, porque ao chegar ali naquele local, a minha cliente ela vai entender que ele é um local de paz. É um Sim. local que está pronto para recebê-la, é um local em que ela vai se sentir acolhida. Né? Mesmo que às vezes alguns dias é mais corrido por causa de aumento dos atendimentos e tudo mais, mas eu gosto de sempre, ô fulana, vem cá, vamos fazer seu atendimento, bater aquele papo e não ficar só aquela coisa maçante, sabe? Tipo, vem aqui que eu vou fazer sua Só sobrancelha. faz Faça a e vai embora. sobrancelha, vai embora, tchau, É. pronto, ganhei seu dinheiro, acabou. Eu acho que não é essa a essência, e principalmente lá no estúdio, graças a Deus, a gente não tem isso, essa ideia de, eu vou só atender a cliente aqui, acabou. Não, a gente se preocupa com isso. E até por a gente morar, igual a gente mora aqui em cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Então, a mesma pessoa que está lá dentro do meu espaço, ela também é a mesma pessoa que está lá fora. Então, eu gosto muito de, ô fulana, tudo bem e tal, vamos fazer alguma coisa e tal, ou bater um papo com a pessoa além dali, porque, tudo bem, ela precisa de mim, eu preciso dela ali dentro do meu espaço. Mas também criar-se uma conexão é muito bom, é muito gostoso, muito importante também. Tem cliente ali que a gente fala que a gente faz um estudo bíblico, todo procedimento. Tem cliente que já é cristão também e tal, e às vezes é cliente que gosta de ler livro também e tal, e a gente fica assim, qual livro você está lendo? Vamos agregar. Querendo ou não, agrega de alguma forma na vida das pessoas, né? E esses dias eu estava conversando com a cliente, ela estava falando assim, um tempo atrás eu fui em uma profissional, que não é de sobrancelha, mas é outra profissional, ela falando assim, nossa, o atendimento dela foi tão gelo, assim, Seco. seco, que ela veio lá, me atendeu, só perguntou o que que eu iria fazer, fez o negócio, acabou, não conversou comigo nem nada, e tal, eu fui embora. Ficou bonito, mas eu não senti assim, nossa, eu me senti bem. Eu acho que muito mais do que eu entregar um procedimento bonito, um bom atendimento também vai ser um combo, Valoriza né? mais. Valoriza muito mais, porque a pessoa, nossa, eu tô bonita, mas eu também me senti bem por dentro. Eu consegui desabafar alguma coisa que tinha muito tempo que eu não falava e tudo mais. Eu acho que é um combo, assim, sabe? Tudo isso. Sim. E tudo isso ajuda a autoestima da pessoa. Um Sim, bom tratamento, um procedimento bem feito, uma ajuda do marido lá pra pagar o procedimento, é isso entendeu? mesmo, O maridos. marido falar que tá bonita, entendeu? Tudo Com ajuda. certeza. Agora, você chegou a falar aí que como a pessoa vai na internet lá, puxa lá um formato de sobrancelha lá, como você lida com isso? A pessoa já chega e fala assim, ó, eu quero fazer dessa forma aqui, mas só que não combina com a pessoa. Você faz, você às vezes dá seu toque ali, como seria uma forma melhor, Então, porque é sempre difícil. chega, né? Sempre chega. Chega umas que fala assim: "Ai, olha aqui essa sobrancelha", pega lá uma blogueira, alguma coisa assim, "Eu quero a minha sobrancelha igual essa". Aí o que que eu faço?
Antes eu só conversava com a cliente e tal, mas eu comecei a entender assim, cara, ela não estudou para isso, ela não tem ideia, então elas vão chegar assim. A mesma coisa de às vezes eu chegar em uma pessoa que faz uma coisa que eu não entendo e falar, faz assim, assim, assado, e pronto, eu não entendo. Então, realmente é complicado, mas eu gosto de escutar. Eu gosto de escutar as dores da minha cliente, né? A primeira coisa que eu pergunto quando ela chega lá no espaço, deitou na minha maca, como que você gosta da sobrancelha? Aí às vezes chega esses casos, né? Pois então, Geise, eu pego o celular, eu quero minha sobrancelha Sim. assim. E aí, o que que eu faço? Eu gosto de mostrar para o meu cliente, para nada ficar desentendido, porque senão o cliente vai sair de lá e vai falar assim: nossa, a Geise fez minha sobrancelha de qualquer maneira, né? Eu pego o espelho, minha cliente está deitada na maca, e vou mostrar para ela. Olha, por exemplo, a cliente chegou lá, ela tem uma sobrancelha totalmente reta, e ela fala assim: Geise, eu quero minha sobrancelha igual dessa blogueira aqui. A sobrancelha da blogueira é toda arqueada. Eu vou chegar para ela, vou mostrar a sobrancelha dela e falar assim: olha, tá vendo essa sobrancelha aqui? É muito difícil arquear. Por quê? Olha esse ponto aqui. Essa sobrancelha, ela não tem como a gente arquear. Você quer arquear? Coloca um botoxinho aqui, amigo, ó. Aí eu subo a sobrancelha dela, né? Coloca um botoxinho aqui que vai ficar ótimo. Mas eu posso tentar fazer o possível para deixar ela um pouco mais arqueada e menos quadrada. Às vezes você não está se identificando porque tá muito grossa, tá muito quadrada. E aí eu mostro para ela, ó, eu vou fazer assim, assim, assado. Quando é um procedimento de micropigmentação, eu gosto de já fazer os fiozinhos ou até mesmo quando é a shadow, né, que é a esfumada, eu faço mais ou menos um mapeamento e mostro para o cliente, ó, sua sobrancelha vai ficar desse jeito, tá bom para você? Ó, eu fizesse essa modificação. É assim que fica legal para você. Ou até na nano mesmo, eu faço a simulação dos fios, pego o lápis, nem que isso me gaste mais tempo. Hoje, na verdade, em todos os clientes eu gosto de fazer, porque ela vai olhar, ela senta, eu falo, ó, senta, olha no espelho. É assim que eu fiz para você. Tem alguma coisa ainda que está te incomodando? Ah, Geise, tem. Não estou gostando desse ponto aqui. O que que eu posso fazer? Eu vou melhorar? Vamos ver o que vai ficar melhor para a gente entrar em um acordo. E a minha essência é o quê? Muitas das vezes eu vou falar o que vai ficar bom para ela, mas também tem hora que eu tenho que respeitar, na medida do que eu posso, do que eu consigo, né? Falando de design, não tem como modificar muita coisa. Na nanopigmentação, na micro, né? Eu consigo alterar algumas coisas mantendo ali a naturalidade num nível que fique legal para o meu cliente. Eu gosto de conversar com ela porque eu já vi muitos profissionais, né, em vários lugares, eu já fiz curso em vários lugares e já vi que, não, a minha opinião como profissional prevalece. Mas, cara, quem vai embora com aquela sobrancelha é quem? É, É ó, a cliente. cliente. E ela vai ficar com aquilo dali, nem que seja uma rena, uma tintura, ela vai ficar com aquilo dali por um tempo. E ela precisa se sentir bem. Lógico que eu vou dar a minha opinião como profissional. Então, quando ela chega com uma coisa assim que não tem nada a ver para ela, eu pego o espelho e falo assim: olha, cliente, não vai ficar legal isso para você. Ó, vamos fazer aqui que vai chegar um pouco, às vezes, de acordo com o que você quer, porque aí eu vou explicar. Cada pessoa tem um tipo de rosto, um tipo de olhar, né? Lá nos meus cursos, eu sempre ensino isso para as minhas alunas, sobre visagismo, sobre a essência de personalizar de acordo com o visagismo de cada cliente, então eu converso com ela. E aí, às vezes, na maioria das vezes, as clientes super entendem, quando eu faço procedimento, ó, é isso aqui que eu queria Melhor que eu mesmo. esperava. Era isso aqui que eu queria. Ótimo, então. Tudo ok, cliente gostou, estamos satisfeitos. Mas eu gosto também de valorizar aquilo e respeitar o que ela gosta também. E para você, quais são as dicas que você pode passar de autocuidado para sobrancelhas assim de mulheres cristãs? Você acha que você pode falar assim, ó, cuidado com isso aqui, sem excesso demais, o que você pode falar assim, A pro primeira autocuidado? coisa, assim, sem excesso demais, principalmente mulher cristã, né? Por exemplo, a nossa igreja, a nossa ideia não é que as mulheres não possam usar maquiagem, não possam fazer nada, graças a Deus por isso, né? Porque isso tudo é um complemento para a mulher se sentir bem, né? Eu, como igual eu falei, eu gosto muito de coisas mais leves e mais naturais. A gente às vezes vê por aí que, meu Deus, graças a Deus tem acabado, mas as mulheres vai lá e pega um lápis de passar no olho preto
e me taca na sobrancelha. Pelo amor de Deus, né, irmãs? Vamos vigiar aí, porque, né, nem tudo é lícito, mas nem tudo me convém. É E demais. o lápis preto também não, né? Igual eu falo que algumas clientes elas morrem de rir, porque elas já sabem, né? E elas também gostam desse negócio mais natural. Aí fica assim, gente, a sobrancelha chegou primeiro que a pessoa. E realmente, né? Às vezes tem gente aí que vai fazer uma micropigmentação ou uma rena preta, mas tão preta, super desproporcional. A cliente tá lá com a pele branca, 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 e a cliente com a sobrancelha pretinha. Não tem, Realmente mas não, aí não não é tem nem como legal, sair, né? tirar o olho da pessoa, né? Não, aí ela vai chamar atenção demais. Aí você imagina uma pessoa, a mulher foi lá, fez a sobrancelha num sábado e tal, e ainda, ou, né, vai para um culto, vamos imaginar assim, ela nem fez a sobrancelha não, foi pro culto, ela pegou um lápis e tacou na sobrancelha. Misericórdia, chega lá na frente, vai lá, tem uma oportunidade na igreja, que a sobrancelha é preta. Precisa nem de Irmãs do oportunidade, né? céu, hein? Misericórdia, lá de trás já tá vendo a sobrancelha. Aí realmente não é interessante, além de fazer mal também, né? O lápis ele faz muito mal para a Tem um sobrancelha e equilíbrio tudo ali, né? mais. Eu acho que tudo é equilíbrio e mostrar essa essência, porque a nossa vida como cristão, a gente sempre busca isso, né? Um equilíbrio. Se a gente vê as histórias de Jesus, eu imagino Jesus um homem equilibrado, calmo, manso, né? Então eu acho que a gente também tem que começar a demonstrar isso. E a primeira coisa que a gente passa é a nossa imagem, né? Nós como mulheres cristãs, né? Os homens cristãos também, a primeira coisa é a imagem. E a primeira essência é o nosso rosto, que é o primeiro ponto onde as pessoas vão enxergar. E os nossos olhos, então, mais ainda, que é o primeiro ponto, né? Então, a gente tem que ir aí de acordo, dar uma maneirada, ser um pouco mais leve, né? Para não pesar nada demais e a gente até ser comparado com coisas extremas. Infelizmente, é comparado, por exemplo, várias clientes minhas falam assim: o Geise, não faz minha sobrancelha escura demais, não. Você sabe o que eu vou ficar parecendo com aquelas mulheres lá, né? A gente acaba sendo comparada, porque, infelizmente, mulheres mais ousadas, mulheres que gostam, vamos dizer assim, da bagunça, né? De tudo bagunçado, parece que fica tudo extremo e elas mostram isso na aparência delas. Então, nós, como mulheres cristãs, nós temos que mostrar isso através da nossa aparência. Lógico que cada mulher, ela vai ter a sua essência, o seu gosto, né? Principalmente mulher cristã. Uma mulher, a gente vê muito isso na igreja. Tem mulher que vai gostar de roupa mais colorida, outra mulher gosta de uma roupa mais neutra, mais minimalista e tal. Ok, é estilo, mas eu acho que a gente tem que ter assim essa mentalidade de criar-se uma ideia de naturalidade, não pesar demais também, porque a nossa imagem vai transmitir aquela essência e a essência de Jesus, né? Porque eu acho que tudo ao extremo também não é interessante, Sem exagero, tá? sem Sem exagero. exagero. E para você, como há tempos já que você trabalha na área, qual o design de sobrancelhas ideal para valorizar realmente um rosto de uma pessoa, que não seja assim, que fique tão, sem parecer artificial demais? Você fala em relação ao É o procedimento, procedimento. qual a Então, forma? você fala de formato da sobrancelha, porque, tipo Isso. assim, não tem como eu falar assim, o formato quadrado vai ficar bom para todo mundo. Depende do rosto, né? Porque depende do rosto, porque cada cliente vai ter. Eu acho assim, o que fica bonito é a gente valorizar o que a cliente já tem, né? Valorizar aquilo que já é bacana ali para ela, né? Mostrando a essência dela de uma forma mais leve, mais natural, não pesando demais. É um combo ali, de tudo que ela já tem, a gente só vai melhorar. Ah, legal. Agora, você até começou a falar um pouco aí sobre, eh, existe pecado em fazer sobrancelhas? E como você responde a isso com base na sua fé? Eita, olha, essa daí foi Vou te falar, profunda, hein? é legal isso aí, porque é o seguinte, eu até estudei com os meninos na igreja, eu peguei um panfletozinho de uma igreja, não lembro o nome da denominação, e estava escrito lá o seguinte, que fazer sobrancelhas é pecado. Aí o versículo que foi usado foi em Mateus, que fala que Deus sabe até quantos cabelos nós temos. Então ele sabe, se cair um fio do nosso cabelo, ele sabe, é tudo contado, né? E eu falei assim, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até o texto lá não fala nada disso aí que a gente está falando. Então, para você, é pecado ou não? Bom, para mim, como profissional, eu, como profissional e cristã também, eu acho que não é pecado. Eu acho que o que é pecado é a vaidade em excesso, né? A pessoa começar a colocar isso como luxo e essencial, né? Mais essencial do que outras coisas. Eu acho que se a pessoa ela entende que é um autocuidado, eu acho que
é mais vantajoso a pessoa ver nessa ideia, né. Eu acredito que se a pessoa for com a ideia de luxo, de vaidade, nossa, porque tem mulher que é isso, tem mulher que é viciada em estética. Eu estava conversando até esses dias com uma cliente, e é interessante a gente começar a observar isso, porque hoje as mulheres estão assim: "Ah, isso aqui não tá bom, tem que mudar. Ah, isso aqui não tá", porque elas acreditam em um padrão que a sociedade coloca. Não só em relação à sobrancelha, mas a estética em geral, né. Porque a sobrancelha é o mínimo, às vezes, igual a gente tá vendo que tá criando muito uma amplitude aí. "Ai, vamos mudar isso aqui, que eu preciso levantar o meu rosto que tá caindo aqui. Ai, eu preciso ir para uma cirurgia plástica, porque não tá perfeito", porque a sociedade impõe. Eu acho que quando a pessoa vai nessa ideia de é imposto pela sociedade e vou para a ideia de vaidade, aí sim é pecado. Mas agora eu acho que eu lá no meu trabalho, eu prego muito mais a essência do cuidado mesmo, igual eu estava falando. Uma mulher bem cuidada, ela está pronta para cuidar também. E lá na Bíblia mesmo, né, tem várias citações em que Jesus ele chegou e cuidou de mulheres, ele ouvia as mulheres e tudo mais. Eu acho que é essa essência que a gente tem que levar, né, nós profissionais cristãos que trabalhamos nessa área da beleza, é mais essa essência mesmo, de entender, assim, qual que é a essência de Jesus que eu posso passar aqui através do meu trabalho, né. E muitas pessoas já me interrogaram também a questão, assim, da micropigmentação. "Ah, mas micropigmentação não é quase a mesma coisa que tatuagem? Tatuagem é pecado?" Porque fica muito isso, né. Sim, sim. A gente já teve isso lá na família, né, tem pessoas da família que odeiam e abominam tatuagem, e a gente já falou isso: "Ah, mas eu trabalho com micropigmentação". Só que a minha ideia hoje de micropigmentação não tem nada a ver com tatuagem, né, por ser um procedimento mais leve, não é um procedimento que é profundo, e também a questão da forma com que eu entrego. A forma com que eu entrego da essência, e não por: "Nossa, você tem que fazer isso porque tá todo mundo fazendo, porque a sociedade colocou lá que todo mundo tem que ter a sobrancelha extremamente impecável. Tem que ser assim, esses padrões. Acho que seguir padrões e que a sociedade Já leva implanta. para outros lugares, né. É, aí agora vai isso. Agora, a questão do autocuidado, aí já é totalmente diferente, porque tem mulheres que infelizmente são viciadas, tem mulheres que acabam com todo o dinheiro que têm, porque querem uma perfeição que infelizmente não existe, Não vai não chegar. existe pessoas perfeitas, mulheres perfeitas, não existe. Existe sim uma mulher bem cuidada. Só que muitas das vezes, essa ideia de luxúria, vaidade, é muitas das vezes o que a cliente tá que a pessoa, na verdade, está por dentro, né. Aí eu acho sim que ela vai transmitir a ideia de pecado em si, né, e não essa questão do autocuidado. Tem 2 separações muito importantes, porque muitas das vezes também a gente vê muito isso, hoje tem se falado muito mais nessa área, né, de psicologia, as pessoas têm abrido muito mais a mente, a gente tem começado a ler mais sobre isso, entender mais, que muitas das vezes as pessoas que querem excesso demais são pessoas que estão precisando de ser cuidadas É, internamente. doente, né. Estão doentes internamente e às vezes elas acham que é fora. E aí já cria o pecado da vaidade, de tudo mais. E às vezes, muitas das vezes, são mulheres que foram aí magoadas, pisadas, estão aí, vamos dizer, todas quebradas por dentro, aí elas tentam corrigir isso Do lado de fora. fora, né. Isso. E às vezes o que falta mesmo é uma conexão com o Jesus de verdade, com a igreja, com Cristo, e também, uma entrega de entender, assim: "Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu quero fazer isso? Ah, eu não estou bem interior, meu interior não está legal, vou buscar uma terapia, algo do tipo, para um tratamento". É muito difícil, às vezes, a mulher ela conseguir identificar isso, mas consegue, né. Na verdade, quando ela abre essa visão de entender para que lado eu estou indo. Eu estou indo pra luxúria, pra vaidade extrema, ou eu estou indo para o meu autocuidado? Porque muitas das vezes, a mulher quando ela está se sentindo um pouquinho mal, para baixo e tudo mais, geralmente ela pode observar que ela está começando a se descuidar. Ela está ficando descuidada e tudo mais. Aí ela: "Opa, eu acho que se eu fizer uma unha, se eu fizer uma sobrancelha, fizer alguma coisa, eu acho que eu vou me sentir melhor". E realmente, Se sente, é. se sente melhor. E tem essa parte também, quando a mulher ela tá numa mudança ali, ela quer mudar. Mudança interior, né. "Ah,
mudei alguma coisa na minha vida e tal. É muito engraçado que a gente sempre fala isso lá, as meninas quando casam, mudou, porque foi extremo, né, tipo, ela estava solteira, do nada ela casou, ela tal, aí as mulheres cortam o cabelo. Você já Isso, percebeu mudou. isso? Já percebeu? Tem muito isso, ou vai lá, faz mexe no cabelo, muda alguma coisa, se tornou mãe, corta o cabelo, faz alguma coisa. Por quê? Tem que ter cara de mãe, cara de casada. Eu acho que a mulher ela tem essa ideia assim, tipo, nossa, eu mudei interior, eu tenho que mudar o exterior também. É Tem isso. muito, a mulher gosta de espelhar isso. E tá tudo bem também, né? Porque é legal, ela se sente bem, ela muda completamente e tal. Só que ela precisa analisar esses dois pontos. Eu acredito que fazer sobrancelha, fazer essas coisas estéticas não é pecado, mas de acordo com o que tá o seu coração, né? Isso. E a Bíblia até leva a gente a entender isso aí, que primeiro você tem que examinar o que está dentro para Uhum. depois resplandecer do lado de fora. E é legal porque quando eu peguei esse panfleto, até conversando com os meninos, cara, imagine, a mulher não pode pintar uma unha, não cuida de sobrancelhas, não pode cortar um cabelo, não pode se maquiar, né? Aí ela vai ser convidada para uma festa. Vai lá, chega lá na festa, de casamento, por exemplo, eu dei o exemplo aí, todas as mulheres bem arrumadas, bem vestidas e cheia lá de brincos e maquiadas, bem produzidas, essa mulher vai ficar triste mais, entendeu? Essa mulher vai ficar tipo assim, poxa, todo mundo bem arrumado e eu não. E isso aí, a autoestima da pessoa só Cai. cai cada dia mais, entendeu? Então é um cuidado que nós, eu, por exemplo, como marido, tem que ter com a minha esposa. Poxa, ela quer se sentir melhor, vai se sentir melhor dessa forma? Beleza. Ah, tá indo pro extremo demais? Aí vira o pecado, entendeu? Aí vira o pecado. Uhum. Mas não é extremo, é se cuidar, é fazer uma sobrancelha para ficar bonita, eu passar um batom que seja bem discreto ali, uma maquiagem que não vai ser aquela coisa que vai chamar muita atenção. Então, é legal, a Bíblia não condena isso. E se você for pegar esses textos, por exemplo, que eu li lá, não tem nada falando É. do contra isso aí, entendeu? É Sim. outro assunto que a pessoa ela quer botar como base ali para proibição de algo que não tem nada a ver com aquilo que Cristo ensinou. E vamos seguindo aqui. No começo você falou que ora por seus clientes, ora antes de você fazer ali o procedimento. E como você ora para os seus clientes? Assim, só antes ou depois também, no dia a dia? Às vezes uma cliente tem muito tempo que você não vê, você continua orando por ela, pelo problema dela que um dia ela contou para você. Você se preocupa em ligar para ela, falar que está orando ou não? Sim, a maioria das vezes, assim, antes, né, dos atendimentos, eu saio antes de sair de casa mesmo, eu falo, Senhor, que o Senhor abençoe meu dia, né? Eu acho que todo mundo tem que faz isso, né? Bom, espero, né, que todo mundo faça isso. Uhum. Peço a Deus e abençoe também e tal, e que o Espírito Santo ele me torne mais sensível, né, para entender aquilo que o Senhor deseja para mim naquele dia e tudo mais. Converse com clientes também, fala: "Olha, se precisar de alguma coisa", porque ali naquele momento, né, "Você tá precisando de alguma se precisar de alguma coisa, pode contar comigo", e tudo mais. E no externo também, sempre em alguns momentos eu falo assim: "Senhor, que se eu esquecer, Deus", porque às vezes a nossa mente, a gente é ser humano, a gente é falho. Se eu esquecer, coloca o nome dessa pessoa na minha mente, para que eu possa lembrar dela em algum momento, para orar por ela, tanto aqui na igreja como em casa e tudo mais. Então é sempre assim, às vezes antes, e se eu vejo assim, há uma necessidade ali naquela cliente, igual esses dias mesmo aconteceu uma situação e eu falei: "Ô, não, vai com Deus, vai dar tudo certo, não tal". E depois de falar assim: "Senhor, me lembra disso", meu Deus, eu faço tem hora que eu falo: "Deus, eu vou colocar o Senhor contra a parede", mas não é para você: "Senhor, me lembra disso", eu coloco no meu coração, mandar a mensagem para cliente tal, para perguntar: "E aí, deu tudo certo? Tá tudo bem? Estamos orando por você, se precisar de alguma coisa", né. Eu acho isso também muito importante, tanto a oração antes e a oração depois também, Depois. né. E a pessoa sente que tem alguém ali com ela no problema que ela está passando, né? Sim, Ela não é está muito sozinha no importante, momento. E importante. para as mulheres que vão assistir o podcast, que tem vontade de empreender e muitas vezes tem medo. O que você diz para essas mulheres, como você falou que também você tem o curso, né, da sua área aí, que você faz, dá esse curso para as pessoas, dá não, vende, né? Bem dito assim. Vai que só o Espírito Santo É, tocar aí, né, vende porque esse curso. E o que você tem a dizer para essas pessoas que têm medo de, às vezes, entrar nessa área da beleza aí? então, eu tenho uma frase que eu coloco
nas minhas apostilas, sobre a questão, assim, de você pode, você vai muito além. E eu sempre falo isso para as minhas alunas lá no curso, ou às vezes as minhas que estão me procurando. Tudo que é novo pra gente, a gente vai ter medo. A gente tem que ir com medo mesmo. É orar e falar: "Senhor, se for da tua vontade", às vezes a gente coloca Deus um pouquinho na parede, né, Senhor, né, mas a própria palavra fala que ele é nosso pai, né, e às vezes a gente precisa ter conversas mais intensas com ele. E falar assim: "Senhor, é pra mim?". A gente tem que começar a se autoavaliar também, né, não adianta nada eu querer fazer um monte de coisa e achar que tudo é pra mim. Não. É pra mim? Não, beleza, é pra mim, eu entendi que é pra mim. E aí tudo na vida, tudo que é novo vai dar Vai medo, dar medo. vai dar medo. E a gente tem que ir com medo mesmo, com a cara, com a coragem, com medo junto e vamos embora. E lá no meu curso eu sempre converso com as meninas assim, eu sempre deixo essa frase em primeiro lá nas minhas apostilas. Quem é minha aluna, quem já foi minha aluna, vai lembrar disso. Você pode, você vai muito além. Muitas das vezes, quando a gente começa em algo novo, as pessoas vão chegar pra gente e vai falar: "Nossa, você vai fazer isso? Não, não acredito. Acho que isso não vai dar certo isso não". Tem muita gente Já vai fazer desanima, isso. né? Só que aí que tá, mas e eu? Eu confio em mim mesma? Eu confio em mim, eu estou com essa mente focada. Não, eu entendi que Deus está no negócio. Deus já aprovou isso aí, porque às vezes a gente quer sinal grande, mas tem sinal pequeno que Deus manda confirmando aquilo, né? E eu falo com as meninas assim, ó, muitas pessoas vão chegar pra gente e vai falar assim, ah, mas você vai fazer só sobrancelha? Ah, mas isso não é dinheiro não, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas se você está autoconfiando em você, né? Você é autoconfiante, não. Tô nem aí para o que os outros pensam. Eu vou fazer e eu vou fazer dar certo. Mesmo que no início seja difícil, eu vou fazer dar certo. Porque o começo não é Não, não vai nada é chover, que é um monte de fácil. cliente, né, Não. então você Vai vai ter dificuldade, né? Você não vai ser perfeito. Ninguém é perfeito no início. Todo mundo, você pode conversar com qualquer profissional. Você lá na sua loja, você sabia não de carro, nem de perto, né. peça, né? Você não E sabia. a gente erra até hoje, né, pelo tempo que a gente A gente tem, né. erra, a gente é ser humano, a gente tem que Uhum. ter, assim, a ideia de que eu posso errar, ter o direcionamento de corrigir aquilo, não permanecer naquele erro, né? Assim como nossa vida cristã também é Sim, assim, mas meu também na Deus. vida profissional. E a cliente e a pessoa, né, quando for realizar ali algo novo, é acreditar, não, eu posso, eu consigo. É difícil? É difícil. Tudo que é novo é difícil, mas ela ter a autoconfiança, eu posso, eu consigo e vou muito além, porque aí ela se fecha, né, eu falo assim, não que o burrinho quando ele tá com aquele negocinho do lado ali, ele vai focado em uma visão, lógico que não tô falando assim: "Ah, a pessoa burra", nem nada não, mas ela vai focada e não importa o que tá do lado, né, ela foca naquilo ali, eu posso, eu consigo e eu vou muito além, ela molda a mentalidade dela para isso, eu consigo, não importa o que as pessoas vão falar, eu vou conseguir, não tem problema. É, e se ela colocar na vida dela, assim, um parâmetro, assim: "Eu vou chegar lá", a pessoa Sim. consegue. É um direcionamento que ela vai Direcionamento, tendo, isso. né, ela vai focada, ela não vai se desviar, ela vai focar. Porque no meu início também foi assim, principalmente que a minha área, há 8 anos atrás, não era, né, conhecida. Hoje, ainda se tem as pessoas que olham para a nossa profissão, quem é design de sobrancelha, quem trabalha nessa área de estética, que é só um hobby. E não, é uma profissão sim. Quando eu comecei, menino, era como diz, era tudo mato. Quando eu comecei era tudo mato. Na cidade, igual eu falei, só tinha uma que fazia, e aí eu entrei. Aí as pessoas falavam assim: "Gente, isso não dá dinheiro não, você é doida, você saiu de um trabalho de carteira assinada Pra ganhando direitinho para fazer um negócio muito que é risco. só tirar pelinho, porque antes essa ideia era de fazer sobrancelha, era o seguinte, a pessoa chegou ali no salão e falou: "Ô fulana, tem horário? Eu quero pinçar a sobrancelha também enquanto você tá fazendo meu cabelo". Era isso. Aí, quando chegou aí uma ideia, não, tem uma profissão só para design de sobrancelhas. Aí veio aquele choque, né? Porque não existia nada muito disso. Não, isso não é profissão, não. Aí foi se criando uma ideia, e graças a Deus hoje tem essa separação, né? Design de sobrancelha é um, cabeleireiro é outro, a manicure é outro, porque antigamente tinha essa A mistura, pessoa né? fazia tudo, né. Fazia Tipo assim, tudo. fazia o básico, não Aham, era não era nada especializado. especializado. Hoje eu falo assim, quando a gente trabalha nessa área, eu falo com as meninas assim: "Ó, hoje você está se tornando especialista em sobrancelha, porque você está estudando para isso, para entregar isso". Então hoje, graças a Deus, se mudou a ideia, mas no meu início, ih, o pessoal
falava que eu era doida, que eu estava largando um serviço bom de carteira assinada para fazer um negócio que eu nem sabia se ia dar certo. E aí, na época do meu casamento, e olha que eu já tinha mais tempo, aí a pessoa fala assim: nossa, o tanto de sobrancelha que você tem que fazer, né, para construir uma parede lá da sua casa, você vai ver um monte de sobrancelha. Eu falei, glória a Deus, eu vou ver um monte de sobrancelha. Cada cliente minha, eu vou lembrar na hora que eu olhar para a parede da minha casa, porque foi aí que eu consegui construir a minha casa, Olha, fazendo sobrancelha, sabe? Então, assim, eu fiquei nessa ideia de eu posso, eu consigo e vou muito além, de não escutar o que o outro de fora vai falar comigo. Lógico que quando é um conselho de uma pessoa que já tem ali sabedoria, beleza, mas tem gente que é só para criticar. Então eu não vou escutar. É fechar o meu ouvido mesmo para esses tipos de crítica, né? isso atrapalha você engrenar mesmo na profissão, né? Sim. E como o design de sobrancelha pode se qualificar cada dia mais, você acha? Através de que você, por exemplo, eu fiz o curso, então comecei a trabalhar ali, como eu me qualifico cada dia mais na profissão? Olha, não é só falar assim: "Ah, agora eu fiz o curso, vou sair daqui do dia do curso lá e ó, tô com 100 clientes". Não, não é isso. Eu sempre falo com as minhas alunas, é um processo, né, todos nós passamos por um processo. E eu acho que o mais ainda de se qualificar é nunca parar de estudar. Nunca parar de estudar. Sempre buscar coisas novas, sempre buscar aí um diferencial, né? Ai, tem uma novidade. Vamos lá, o que que é isso? É buscar entender isso para trazer isso para seus clientes. Eu acho que o maior que a gente observa hoje, quando você vai procurar um profissional, principalmente nessa área de estética, porque as mulheres estão mais exigentes hoje, é isso. Ela estuda, ela entende disso, é saber dominar aquilo que você está trabalhando. Não adianta nada eu ir lá fazer o curso, igual eu ministro o curso em 2 dias para as minhas alunas, né? Não adianta nada eu ir lá fazer um curso em 2 dias e eu achar assim, nossa, agora eu sou especialista. Não, não é isso. É entender que eu preciso dar continuidade a isso. Ah, vou buscar um cursinho online, vou estudar aqui. Ah, a gente leu lá a apostila, igual eu sempre entrego a apostila e tudo mais, e a gente dá uma passada, porque a gente não consegue ler tudo. A aluna chegar em casa e beleza, eu li isso aqui, vou estudar mais, vou buscar fora, vou buscar, porque a minha área de sobrancelha não é só empreender, na verdade, vamos falar assim, não é só estudar sobre sobrancelha. Você vai estudar marketing, você vai estudar a questão de captação de cliente, como eu vou direcionar e fazer um bom atendimento. Então tem A todo esse terapia com complemento, as a clientes, terapia, né? Com certeza. Entender como conversar com o cliente, entender, ouvir um pouquinho mais o meu cliente, falar um pouco saber menos. sobre um bom atendimento, falar às vezes menos, né? Então, é sobre isso. Isso. A gente já vai partindo para o final agora da nossa entrevista. Onde a gente pode te encontrar, marcar horário? A gente não, as mulheres aí, né? Não, os Os maridos maridos para também, marcar para as mulheres. presente. Marcar horário, cursos. Como que a gente pode entrar em contato com você? Então, primeiramente, né, tem o meu Instagram, @GeiseAmorimBeauty. E aí lá vai ser direcionado, lá na minha bio já tem direcionamento lá do WhatsApp, vai lá no WhatsApp e só manda mensagem que eu estarei à disposição para tanto receber, né, como aluna também, como cliente, para bater um papo, igual eu falo para as meninas assim: "Ah, você quer vir lá bater um papo? Bora lá, bora bater um papo também", Agende seu e tudo horário lá, mais. É isso só para aí, conversar, tá fazer o bom. seu curso, Já fazer o faz seu parte. procedimento, tudo. Agora umas perguntas rápidas. Um sonho. Um sonho. Crescer mais, assim, não só como profissional, mas como pessoa, como cristã, ter minha família perto de mim, mais ainda, às vezes conseguir conquistar coisas maiores ainda para minha família. Um conselho. Um conselho? Buscar sempre ter a essência de Cristo, que eu acho que isso é o mais importante. Um arrependimento. Um arrependimento? Às vezes tem vários, né? A gente sempre comete erros e se arrepende. É muito difícil falar assim. Só um, hein? Não ter amadurecido mais rápido em relação profissionalmente, assim, a visão de entender o meu propósito e tudo mais. Família é, Tudo. Deus é. E completude, minha essência, é tudo. É muito difícil de falar, né? Assim, tem que falar tudo, o Como o Manuel complemento, falou, uma né? palavra pequena, tudo. Tudo. Uma palavra para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Você pode deixar aí. Se você tem um sonho, não deixe que ninguém
te desmereça, não deixe que ninguém te tire desse sonho, né? Sempre entregue esse sonho ao Senhor, que Ele tudo fará. Lógico que tem coisas que o Senhor Ele permite que a gente passe na nossa vida para que a gente amadureça, mas entregue seus caminhos no Senhor, entregue esse propósito, esse sonho que você tem aí no Senhor e descanse nele que Ele fará e com certeza te entregará muito mais do que você imagina. Muito obrigado, Geise. Ah, Agradecemos pela obrigada, participação. valeu. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, seu ministério, seu trabalho, tá? Amém. Que venha mais e mais frutos na sua vida. E a Amém. gente, de coração, agradecemos por ter tido esse tempo com você aqui, de Amém. aprendizado, uma área que a gente, como homem, que a gente fica É meio meio assim difícil, perdido, né? né? Mas que deu para entender, sim, muito bem o propósito de vida que Deus colocou você. E mais uma vez eu falo com os homens. Agende horário com a Geise, deixa a sua mulher bonitinha, ajuda ela a se sentir bem, sentir com a autoestima bem alta mesmo, entendeu? Que tem certeza que você não vai se arrepender. Ah, com certeza não vai. Ela vai ficar muito melhor para cuidar de você, da casa, dos filhos e tudo mais. Muito obrigado, tá? Obrigada Deus pela abençoe. oportunidade. Gente, agradecer aqui a você que está nos assistindo e falar mais uma vez do nosso patrocinador, Mercado Central. Lá você encontra frutas e verduras fresquinhas, um atendimento de qualidade ali pela Bruna, pelo Thiago, os funcionários ali, carne fresquinha na hora ali. Você chegar no açougueiro lá e falar assim: eu quero desse jeito aqui, uma carne boa para churrasco, é no Mercado Central. Deus abençoe vocês e que nós possamos nos encontrar na próxima semana. Um abraço.